Graça e paz, amados, mais uma vez aqui, falando sobre oração. O objetivo que nós estamos falando de oração, quer que você entenda, é para que você ore. A oração, ela tem um papel muito, mas muito importante no nosso relacionamento com Deus. Consequentemente, está relacionada a tudo que nós fazemos e a tudo que nós somos. É por isso que eu quero compartilhar com você hoje o texto de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, um versículo pequenininho, mas com um significado gigantesco. Paulo nos diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Quando perguntado, certa vez, um grande pregador, um homem de oração, perguntaram a ele quanto tempo ele gastava com oração. Ele respondeu à pessoa que perguntou: eu começo a orar quando eu acordo, e eu digo amém quando vou dormir. Ele colocava que a oração ocupava todo o dia dele, entendendo o versículo que Paulo nos dá aqui: orai sem cessar. Um certo homem de Deus diz que a oração, ela é a chave que abre a porta do dia e é a tranca que fecha a porta da noite. Ou seja, comece com oração, passe o dia em oração e termine antes de dormir em oração. Então, a oração ela precisa ocupar todo o nosso dia. Um homem muito famoso, mundialmente conhecido, né? um sindicalista polonês chamado Lech Wałęsa, talvez você já tenha ouvido falar. Ele disse que um homem que não ora, ele disse, é um homem perigoso, porque pensa apenas nos seus próprios ideais. Uma pessoa que ela não anda em oração com Deus, ela é uma pessoa perigosa, porque Deus não consegue acessar a vida dela. Orar sem cessar, você passando o dia em oração, sempre vai haver um feedback, você vai ter sempre ali uma comunicação com Deus. E não pense que a oração ela é uma via de mão única, não. Quando você ora, você conversa com Deus, Deus responde. Deus está atento, a Bíblia diz, atento às nossas orações. Então, a oração, ela liga o nosso coração ao coração de Deus. Através da oração, nós somos tocados por Deus e nós tocamos também o coração do Senhor. Aquele que aprende o significado de orar sem cessar, aprende o caminho da intimidade com Deus. E é esse o caminho que nós queremos trilhar, que nós queremos traçar. O caminho da intimidade com Deus. E daí, ouvir o conselho de Paulo: orai sem cessar. Orar sem cessar quando? Orar sem cessar quando estiver no ônibus, quando estiver no trânsito, quando você está na escola, quando você está no trabalho, em qualquer lugar é lugar de oração. Eu não estou falando daquela oração que você tem que fechar seus olhos e se ajoelhar, curvar sua cabeça, não. Esse é um momento de oração, é um tipo de oração. Mas a oração de que Paulo fala, a oração sem cessar, é essa oração que mantém você sintonizado com Deus. Você está na mesma frequência de Deus, você está ali em oração na mesma frequência do Senhor. Você está constantemente conversando com Deus. E isso é que é extremamente importante, é isso que é importante. Manter essa comunicação com Deus o tempo todo, dentro do ônibus, no trabalho, na escola, no trânsito, dirigindo ou pilotando. É muito comum, eu ando de moto, para mim é muito comum andar conversando com Deus de moto. Você tem que fazer isso o tempo todo, não é que você vai se distrair, mas você está conversando com Deus. O tempo todo, se mantendo sintonizado com o Senhor, isso é orar sem cessar. A oração ela deve se tornar uma coisa tão natural e frequente quanto a respiração. Você não fica medindo a sua respiração, você não sabe quando você está puxando ar, quando você está soltando ar. Você não precisa ficar monitorando a sua inspiração e a sua respiração assim, inspirar, respirar. Você não precisa ficar inspirando e expirando e ficar se comunicando, não. Você faz isso naturalmente e assim deve ser a nossa vida de oração. Orar sem cessar. Orar sem cessar para que o nosso coração se encha de amor ao próximo e que se horrorize com o abandono, com a possibilidade da indiferença do próximo. Tiago, no capítulo 5, verso 13, ele diz assim: está alguém entre vós sofrendo?
Faça a oração. Quando você está orando sem cessar, Deus pode transmitir a misericórdia dele a você. Você pode viver essa bondade e o amor de Deus o tempo todo. Você pode bater o seu coração na frequência do coração de Deus. E aí, quando isso acontece, nós passamos a ser sensíveis com o sofrimento do outro. Você não vai mais se colocar acima de ninguém, você não vai mais andar na sua carne, você não vai mais andar nos passos do seu eu, mas você vai andar conduzido pelo Senhor. Orar sem cessar, para que o nosso coração não fique endurecido com o pecado, que o nosso coração não fique insensível a Deus, para que nós não percamos essa intimidade com o Senhor. Quanto mais distante da oração, mais endurecido nós ficamos. As pessoas que deixam de orar, elas têm a tendência a se importar menos com o outro, com o próximo. Uma pessoa que deixa de orar, ela vai abandonar também a leitura da palavra, ela vai se afastar da palavra de Deus, porque ela vai endurecendo. Orar sem cessar é não deixar que o pecado nos endureça. Orar sem cessar para que o fluxo do Espírito Santo não cesse em nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 26, Paulo diz: dessa mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração, ela nos torna dóceis à vontade de Deus, ao direcionamento do Espírito Santo. E é muito importante quando nós entendemos que o Espírito Santo está junto com o nosso espírito, nos ajudando nesse desenvolvimento da vida de oração. Porque muitas vezes nós não sabemos como expressar nossas necessidades diante de Deus, mas o Espírito Santo, ele ouve o nosso espírito, ele decifra a nossa necessidade diante de Deus, ele leva da forma correta a nossa petição diante do Senhor. Nós só precisamos orar, nós temos o auxílio do Espírito Santo para nos ajudar. Ore sem cessar, ore o tempo todo, ore sem cessar. Assim, quando oramos, o Espírito Santo pode nos ajudar e nos ensinar como orar corretamente. Orar sem cessar, porque sem oração cessa toda a virtude da vida. Os nossos interesses mudam e se desalinham completamente do Senhor quando nós deixamos de orar. Quando nós estamos em oração, a nossa oração produz em nós virtude. A oração nos conduz pelo caminho correto, pelo caminho que nós devemos andar, pelo aquilo que Deus está fazendo. Sem oração só resta casca religiosa. Sem oração, a nossa vida espiritual é um fracasso. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida espiritual. Orar sem cessar, até que não tenha mais nenhum inimigo a ser combatido. Você não pode baixar a guarda. Sempre nós temos problemas, e quando os problemas não estão na nossa vida, está na vida das pessoas que nós amamos, está no nosso país. Nós temos motivos para andar o tempo todo em oração. Então, não pare de orar até que não reste mais nenhum inimigo a ser combatido. Enquanto houver combates, continue orando, continue em luta, continue em guerra. Orar sem cessar, até que não tenha nenhum objetivo mais a ser alcançado. Uma pessoa que para de orar, parece que ela já alcançou todos os alvos e objetivos da sua vida. Mas isso não é verdade. Nós só paramos quando nós sabemos que já chegamos lá na eternidade. Nós não precisaremos mais orar quando estivermos no reino de Deus, porque a conversa lá vai ser no outro nível. Mas nós precisamos continuar orando até que todos os objetivos sejam alcançados, até que todos os alvos sejam atingidos. Devemos orar sem cessar até que toda a maldade desse mundo desapareça. Sempre haverá um motivo para continuar orando, sempre haverá um mal para ser combatido, sempre haverá algo que vai merecer a nossa persistência em oração. Orar sem cessar até que nós recebamos a coroa da justiça que Deus nos dará naquele dia. A oração sem cessar é o estado de espírito que Deus tenta nos levar. Orar sem cessar até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte e assuma toda a autoridade que já é dele, que ele venha assumir tudo. Nós somos homens e mulheres de Deus que devem continuar orando. Ore sem cessar, querido. Aprenda sobre a virtude da oração.
Abra a porta do dia com oração, feche a tranca da noite em oração. Comece a oração, comece orando o seu dia e termine o seu dia em oração. É muito importante nós termos essa persistência, aprendemos a instrução que Paulo nos dá, orar sem cessar. Queria deixar essa mensagem com você, que Deus lhe abençoe, que você se sinta estimulado a uma vida de oração constante, a andar com o seu pensamento ligado com Deus, em conversação o tempo todo com o Senhor, para que Deus possa abençoar a sua vida, para que Deus possa usar a sua oração para combater o mal, para que Deus use a sua oração para mover essa terra, para transformar vidas e transformar situações. Que Deus abençoe. Deixa eu terminar orando com você. Pai querido e amado, nós queremos, ó Pai, que Teu Espírito Santo nos desperte a cada dia, Senhor, para que nós andemos em oração, que nós possamos abrir as portas do nosso dia, orando e fechar os nossos olhos à noite em oração, que a oração seja em nosso coração, ó Pai, uma sintonia contigo o tempo todo. Pai, abençoa cada pessoa que ouviu essa palavra, para que se sinta estimulado, incentivado a uma vida constante de oração, para que o seu coração não se endureça com o pecado, mas que seja liberto em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Continue com a gente, compartilhe essa mensagem, para que Deus também possa abençoar outras vidas. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe.